pausa aí por conta do limite que a gente tem para fazer o vídeo, viu, pessoal? Que é de apenas 15 minutos e ele estava se excedendo. Então o nosso assunto, vamos dar continuidade, que era sobre essa queda da Bolsa de Valores, em que prejudicou bastante a cultura do café no brasileiro, que sofreu uma pressão muito grande, né, sobre o preço. Esse preço teve um valor dele, uma queda muito brusca, né, muito grande aí, por conta também dessa quebra da Bolsa de Valores de Nova York, chegando a inviabilizar a tomada de empréstimos externos para absorver os estoques excedentes de café. Nesse momento, a saída do governo foi desempenhar um papel ativo na economia nacional. Então tivemos um grande excedente aí no estoque de café, porque não tivemos compradores, né? O pessoal ficou sem dinheiro por conta dessa quebra da Bolsa de Valores e o Brasil não conseguiu exportar o seu café. Outro ciclo importante para a agricultura brasileira foi o da borracha, entre 1860 a 1913. A borracha natural não precisou de mais que um século para se tornar sensação na Europa e nos Estados Unidos. Grande demanda e pequena oferta levou a um rápido aumento na cotação internacional do produto. Então o Brasil se destacou muito por conta do interesse grande da Europa e dos Estados Unidos da borracha natural do Brasil. Nos anos de 60, cerca de 50% da população brasileira vivia no meio rural. Eram mais ou menos 70 milhões de pessoas. Então, mais ou menos 70 milhões de pessoas vivendo no meio rural, que exercia uma grande pressão pela disponibilidade de alimentos, os quais, em alguns casos, por não serem produzidos no Brasil, eram ainda importados. A pressão da sociedade por alimentos produzidos no país levou à elaboração de uma proposta que associava o aumento da produção de alimentos básicos com a redistribuição de terras como forma de promoção de justiça social. A nossa chamada então aí é a reforma agrária. Então tivemos essas políticas, esses planejamentos aí na questão da agricultura, né, para ter uma maior produção interna aqui no nosso Brasil de produtos de maior acessibilidade aqui para o comércio interno. Após algumas tentativas, tal reforma tem início com a promulgação da Lei número 4.504 de 64. Essa lei regulamentaria os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção de política agrícola. 2 anos depois seria promulgado também, em 1960, a qual afixa as normas de direito agrário e dispõe sobre o sistema de organização, funcionamento do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária e dá outras providências. Nessa década, de forma complementar às reformas para o campo, surgiu também a política de crédito rural. Então, para complementar essas reformas ao campo, também tivemos as políticas de crédito rural aos produtores rurais através da Lei 4.829 de 1965. Na segunda metade do século XX, ocorrem 2 eventos que transformaram a dinâmica do meio rural e acabaram por chamar a atenção dos estudiosos: a modernização da agricultura, com a chamada aí, a nossa conhecida Revolução Verde. Tais eventos estavam alinhados à necessidade de políticas que potencializassem a obtenção de ganhos de produtividade da terra, do capital, da mão de obra e o aumento da eficiência na economia através da especialização das unidades produtivas. Então tivemos, na época, com essa Revolução Verde, um avanço e uma potencialização com políticas voltadas para ganhos da produtividade, do capital, mão de obra, um avanço da especialização aí na agricultura com sua produtividade e na pecuária também. Na prática, estabelecer um novo marco referencial. De um lado estão as empresas rurais, adeptas do agronegócio, e do outro a agricultura diversificada, a qual nos anos da década de 90 passaria a ser conhecida como a chamada aí que nós temos a agricultura familiar. O resultado dessa nova concepção significaria
no período de 1970 até 2015, o crescimento da oferta de produtos agropecuários e o abastecimento da população com a queda de preços dos alimentos. Então, esse grande avanço nesse período aqui promoveu essa grande oferta de produtos agropecuários para o nosso país internamente, com o abastecimento da nossa população e principalmente com a queda dos preços dos nossos produtos de alimentos. Aqui então, pessoal, alguns vídeos para vocês estarem olhando aí, estarem acessando, para estarem conhecendo mais sobre o nosso assunto aí da agropecuária no Brasil. Então, pessoal, vamos para nossas atividades e agora é com vocês, hein? Podem fazer pesquisas e elas sempre são bem-vindas. Atividade número 1. Qual a importância da agropecuária para a humanidade e quais as suas consequências espaciais, ou seja, sua interferência na ocupação e organização do espaço? Então, por que vocês acham que a agropecuária é muito importante para a humanidade? Principalmente as suas consequências espaciais, ou seja, sua interferência na ocupação e organização do espaço. Então, principalmente aqui nessa condição espacial, essas consequências, ela interfere muito sim na ocupação e na organização do nosso espaço. A agropecuária está ativamente ligada, vamos dizer assim, nessa interferência na reorganização ou organização do nosso espaço, né? Na ocupação, do uso e ocupação do solo, vamos dizer assim, da superfície terrestre, né? Então a agropecuária tem realmente uma importância muito grande, principalmente para a humanidade em relação a esses fatores. Atividade número 2, leia a manchete. Agropecuária e agricultura intensiva aumentam riscos para a saúde humana. O abuso dos antibióticos na agropecuária e o grande número de animais e pouca diversidade genética devido às técnicas intensivas aumenta o risco de os patogênicos se tornarem um grande problema de saúde pública, dizem investigadores. Então a gente tem essa notícia aí mostrando essa preocupação por conta, vamos dizer assim, dessa agricultura intensiva, né, por conta de patogênicos, por conta dessas condições e técnicas de uso na agropecuária intensiva. Letra A, você concorda com a notícia? Vocês concordam então com isso, pessoal? Uma resposta pessoal de vocês. Cite um argumento que possa validar a sua opinião. Então, diante do que vocês acham, vocês concordam que realmente a agricultura intensiva é prejudicial, sim ou não? Vocês possam estar olhando o nosso outro vídeo dos conteúdos para vocês estarem respondendo aqui, que está lá falando direitinho, para vocês estarem interpretando essa letra A. Quais os motivos têm levado à intensificação do modelo de produção agropecuária intensiva no Brasil? Então, quais os motivos que vocês acham que está levando à intensificação desse modelo aqui no Brasil? Quais vocês acham? Muito por conta dessa revolução técnica científica que a gente teve também na agropecuária, né? A gente pode estar exemplificando aí que aumentou muito essa produção da agropecuária, principalmente da maneira intensiva, com o manejo intensivo, né, que permitiu essa intensificação desse modelo aí no nosso país. Então, um dos principais motivos é esse avanço tecnológico aí, pessoal. Então, para responder as atividades 3 e 4, vamos observar esse mapa aqui. Então, vocês têm aqui a legenda, diante de algumas produções aqui, por exemplo, a cana-de-açúcar, mineração, café e agricultura, em determinadas épocas do ano aqui no Brasil. Então, atividade 3. Descreva a atividade pecuária no Brasil ao longo de sua história de formação territorial. Então, faça uma pesquisa aí, pessoal, para vocês estarem estudando e fazerem aí uma pesquisa para descrever como é a atividade pecuária no Brasil ao longo da nossa história. Como que ela começou lá no início e como ela é hoje, que é esse grande avanço tecnológico. Atividade número 4. Quais as principais atividades agrícolas realizadas na região sudeste, né? Aqui no mapa vocês podem observar que vai estar falando direitinho que na nossa região sudeste quais são as principais atividades agrícolas. A gente tem como por exemplo aqui as atividades de subsistência durante esses períodos aqui e determinada grande parte desse período, como produto aqui produzido, cultura agrícola, temos o café como exemplo
dessa época na região sudeste. E a nossa última atividade aí, a número 5, quais as técnicas agrícolas utilizadas pelas civilizações pré-colombianas? Elas ainda são utilizadas até os dias atuais? Explique. Vocês vão estar olhando lá no nosso conteúdo e também no vídeo que eu passei para vocês, que essa técnica a gente tem, como principalmente a técnica principal nessa época aqui das civilizações pré-colombianas, a técnica de canalização, né, que permitiu a drenagem, né, a leva da água, né, para estar irrigando as culturas aí dessa época das civilizações pré-colombianas. Então teve um grande avanço lá nessa época por conta da precariedade que eles tinham, né, mas mesmo assim eles conseguiram utilizar essas técnicas agrícolas, né, principalmente a de canalização da água, que melhorou a irrigação das suas culturas e tendo uma produtividade de alimentos melhor para toda a civilização, como foi comentado aqui, pré-colombiana. E elas ainda são utilizadas até os dias atuais? Explique. Vocês acham que ainda são? São sim. Temos vários exemplos de tipos de canalização que ainda são presentes ainda nos cultivos agrícolas atuais. Então, pessoal, despeço aqui de vocês. Espero ter contribuído bastante. Desculpem as falhas do professor. Até semana que vem. Um excelente final de semana. Um abraço a todos. Fiquem com Deus e tchau, tchau.